ele. Se não tem ali... Isso aí, galera, nosso canal do YouTube. Muito boa tarde pra vocês. Estamos aqui na Feira Livre de Irecê, Bahia. Minha amiga Tica vai ali comer um espetinho agora. Aquele shopping todinho lá. E eu tô aqui Aquele shopping todo ali era dele. com o César. Animais. Era 200 animais, cavalos. E tem o pé de bichadeira, de tamarino, certo? Era dele, aquela área ali era dele, ele morava ali, ele tinha um armarinho, tá entendendo? O homem sabe ou não sabe da história de Irecê? O que ele me perguntar, eu falo Ele tudo. sabe, mas ele perde um pouco pra Não, mim. senhor. Não, senhor. Como é que é, velho? Você acha que você perde pra ele? Deixa eu falar aqui. Ah, Por exemplo, tá gravando, tá? Tá. Como é o nome dele? César. Nós estamos aqui nas imediações do Mercadão, certo? Estamos aqui nas imediações do Mercadão Municipal, o qual aqui eu vim aqui negociar uma sandália com ele, certo? E aí ele falando sobre a origem da família. E ele fala bem. Certo? E posteriormente, quando ele me falou, certo, a origem da família dele, eu falei, vamos fazer o seguinte, me pergunta toda e qualquer coisa de Irecê, do Baixão de Sinés ao cemitério, da parte da Codevasf até na Avenida Caraíbas. Tudo que ele tiver dúvida, até mesmo dos moradores de forma geral, que eu estou aqui disponível para falar com ele. Certo? Inclusive ele está me fazendo uma pergunta ao contrário, dizendo que tio Lauro Castro morava perto da delegacia. Eu estou mistificando o endereço dele, mas ao contrário. Tio Lauro Castro, que era casado com a irmã de minha avó, morava onde hoje ali é o shopping, que é onde o pessoal vinha de Central, de Presidente Dutra, de Chique, vinha montados a cavalos para negociar a feira como fossem os feirantes, principalmente de verduras, certo? E ali é onde amarravam os animais, tá bem? Então ele está aqui, está disponível a ele me fazer toda e qualquer pergunta sobre a cidade de Irecê. Tenho 65 anos, nasci e me criei dentro dessa cidade, certo? E pode me perguntar toda e qualquer origem, principalmente dos moradores antigos de Irecê, certo? Sei e falo, o primeiro ônibus que entrou dentro de Irecê, a primeira empresa de ônibus que entrou dentro de Irecê foi Feirense. Depois da Feirense vendeu para Ipiranga, a Ipiranga vendeu para Esperança, Esperança para Cristo Rei para Águia Branca e hoje Cidade Sol. Só tinha uma empresa de ônibus de São Paulo a Irecê, passava 12 dias para chegar até Irecê, que era o Entran Itaí, certo? E demais coisa que ele quiser fazer pergunta, falar sobre o município daqui de Irecê, que dava o sustentáculo de fornecimento de água a toda a cidade de Irecê, eram centenas e dezenas de pessoas entre carroças de burro, carregava água de cambão e as mulheres, muitas delas, vinham carregar água na cabeça, certo? E Mas aí ele não lembra, certo. Gato Magno, desculpa, Sim, eu intervi. vai. Ele não lembra onde era a rodoviária, que era em frente ao Banco do Brasil. Faça favor aqui, olha meu jovem, esse cidadão aqui ele é inocente, porque eu morava de frente morava aonde é a loja americana e eu vi o primeiro grão de areia que colocaram lá para colocar um abrigo, recebeu o nome de abrigo, aonde, certo, era uma recepção para os ônibus que chegavam. E quem tomava conta depois da lanchonetezinha lá era Valmir Mãozinha. Inclusive, se ele quiser tirar dúvida, eu falo o nome de um por um morador daquela praça, que é Praça Mário Dourado Sobrinho. O senhor é patrimônio histórico de Irecê. Eu me lembro quando botou foi o primeiro grão. É prego batido e ponto envergada. É envergada esse daqui, não é virar, não, é envergada, vai envergar. Tem que me fazer mais perguntas, que ele está muito inocente. Faça mais pergunta, ele. Não, eu posso abrir aqui um leque de Pode opções. abrir o que quiser. Um leque de opções. Porque ele é sabido, mas eu também sou das antigas aqui, entendeu? Ele não lembra do cinema que tem ali, o Cine Nunes, ele não Deixa eu lembra. falar pra ele. Ele não lembra. O Cine Nunes, os filhos deles, eu andava muito com ele, com o Ricardo, certo? Inclusive o nome do mesmo filho, certo? O Nilson tem as duas filhas que casou, uma casou com o filho de João Uribe, certo?
o Ricarte era do pessoal ali de Itapicuru, do Emuzeiro, do Itapicuru ali, certo? Então assisti muitos filmes lá, inclusive foi lá onde eu assisti. Foi lá eu onde assisti, sabe o quê? Foi lá eu onde assisti pela primeira vez o filme de Valdir Soriano. Olha aí, rapaz. Eu também assisti muitos shows aqui no Cine Barbosa de Adalberto Leles. Meu pé, o filme, Gato Magro. Faça mais perguntas. Meu pé de Laranja Lima, ele não assistiu. Ô, Gato Magro, pergunta pra ele. Pergunta a ele se ele assistiu aqui o show de Mauro Figueroa ao lado da prefeitura. Olha, eu não tenho bem lembrança desse cantor Mauro Figueroa, mas eu assisti os shows, eu vou te falar. Ó, daí José, Praça Pública, no período de Doinha Prefeito, de Odaí José, de Fernando Mendes, eu assisti de Nelson Ned na Praça da Prefeitura, certo? Nelson Gonçalves, Renato Seus Buquetes, os Defíveis, certo? Então, Odaí José e diversas outras atrações que naquela época, o Doinha já tinha mesmo um contrato com os cantores, certo? Da época, principalmente do Jovem Guarda. Ele é muito inocente, esse jovem. Mandei logo mais conhecimento. Olha aí, galera! Gato Magro, pergunta ao companheiro, amigo. Sim. Eu sei que ele é conhecedor, vai lá. Mas eu sei mais um pouquinho mais que ele. Sim. Pergunta aí, seu Dema. Deixa eu falar seu pra Dema ele. onde ele morava, Olha, ele não sabe. Deixa eu falar, olha, o Dema que ele está falando, eu tenho um Dema que é primo, certo? Que mora ali naquele... O pai de Adigazinho. O pai de Adigazinho. O nome dele é Demóstenes Alecrim de Souza. Ele não fala só o nome, não, ele fala o sobrenome também, rapaz. O sobrenome é Demóstenes Alecrim de Souza, certo? O Dema, que ele era de Angical. Quando eu era criança, eu andei muito de bicicleta com o Sozinho até hoje. Ele é falecido agora há pouco tempo, mas até hoje a bicicleta dele ainda existe. Uma bicicleta 72 Monarch de cor amarela. Ok? Meu amigo, quando você vier com farinha, o homem já tá preparado aqui. Pergunte a ele se ele lembra do Supermercado Triunfal. Deixa eu falar. Triunfal, ele olha, lembra, o Supermercado Triunfal, ele fica situado na rua Herculano Dourado, nas proximidades aonde hoje é o Castelão, o qual eu me lembro muito bem quando chegou o Toninho do Castelão, o pai dele é Edmilson, certo? E Toninho da Triunfal, o Teixeira da Triunfal era um grande amigo meu, certo? Ele era de Iaçu, certo? Iaçu, justamente. Certo, mas era de Iaçu, viu? Já falei que ele era de Iaçu, era grande amigo meu, tinha uma grande amizade com ele. E para melhor dar um complemento, para calar um pouquinho a boca desse cidadão, então acontece que foi lá exatamente onde eu conheci uma garota, que eu consegui namorar com esta garota, certo? E hoje eu tenho 42 anos de casado, que ela era funcionária do Teixeira. Minha prima Elisete. Pronto aí. Acertei ou não acertei? Galera, tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Venha mais, passa pra cima. Passa pra cima. Gato Magro, pergunte a ele se ele lembra, que eu sei que ele não lembra, mas eu posso refrescar a memória dele se ele não conseguir lembrar, entendeu? Se ele não souber. Quem vendia esse instrumento que ele tá aí andando aí? Bicicleta? Sim, aqui Irecê. Primeiro vendedor de bicicleta. O primeiro vendedor de bicicleta, inclusive ele faleceu há pouco tempo aqui, certo? É o pai de Aguinaldo, que hoje é o secretário de Educação desta cidade. E outro que era vendedor também, deixe tentar me lembrar o nome dele, mas eu vou lembrar simplesmente o nome de um dos funcionários dele, que chamava Lacerda. Alfredinho. Lacerda. É Casa Lacerda de Jacobina, vizinho a Triunfal. Aê, garoto! Fala coisa aí, fala tudo sobre descer. Vai lá. Como é teu nome? É o que, rapaz? Ele sabe. Pronto, calou a boca. Calou. Tá bom. Ih, Eu rapaz. tô tentando lembrar aqui, é o nome do dono da casa de bicicleta. As lojas de Mirinho, de Divino, de Menininho Costa. Pode passar, meu amigo, pode passar. Pode passar, Júnior. De Arnaldo Batista. Passa aí, guerreiro, tudo bom? Luiz Lacerda. Meu amigo, você tá achando o que aí do debate aí dos amigos aí? Acerta. Ei, Gato Magro. Do debate dos amigos aqui, conversando sobre a história de Irecê. Tá bom aí. Você tá só observando aí, né? Só tô escutando. Só tá só escutando aí, meu amigo, tudo bom? Mas queira fazer alguma pergunta sobre Irecê, pode me perguntar aqui. Faça sobre Lapão, sua cidade. Faça uma pergunta de Lapão, sua cidade, aí a ele.
Faça uma pergunta aí. Lapão, quando tinha casa em Irecê, não tinha nenhum rancho. É verdade. Ibititá, Lapão é mais velho do que Irecê. Não tinha uma casa em Irecê quando o Lapão já era um povoadozinho. Ibititá da mesma forma. América Dourada da mesma forma, não tinha uma. E falo também sobre a descoberta de Irecê, meu jovem, como foi acontecido. Por que tem essa praça aqui, José Mendes Moitinho? Por que tem o nome daquelas duas ruas ali, Severiano Moitinho? E por que tem essa Avenida Caraíbas? Os caçadores que vieram de Brotas de Macaúbas, então os caçadores chegaram até as imediações de Rochedo, que hoje, após emancipar de Ibititá, eles queriam encontrar uma árvore, certo? Onde eles poderiam se acampar. Mas dois saíram à caçada e um ficou olhando a panela. Aqui nas imediações da terra do Grande Cambuí e a Severiano Moitinho, que é o mercadão municipal. Então, neste pé de quixabeira, na proximidade dele, tinha um pé de caraíbas. Nesse pé de caraíbas, depois, logo próximo ao pé de caraíbas, tinha uma pedra que causava uma pequena minação. Depois o caçador foi lá e tirou a pedra e puxou aquele corpozinho de água. Aí ele foi e chamou os outros dizendo que tinha encontrado a riqueza. E nessa de encontrar a riqueza foi que começaram a chegar as pessoas de Ibititá. Uma das primeiras casas construídas aqui é vizinho a Vical. Inclusive era de minha tia Maricota. Eram casas feitas de terra branca, certo? Com pedra branca talhada no machado, certo? Fizeram. Na Boa Vista tinha uma dessa também. Quando o Irecê começou a crescer, certo? Quando o Irecê começou a crescer, meu jovem, quando o Irecê começou a crescer, o governador da época era Juraci Magalhães, o Morro de Chapéu já era emancipado, certo? Com o prefeito Herculano Ribeiro Lopes. Depois as autoridades vieram do Morro do Chapéu, as autoridades de Salvador quando do Morro do Chapéu, certo? Para vir emancipar Irecê. Naquela época, os prefeitos eram indicados como intendente. Intendente é por apontação. Era uma grande autoridade da cidade, um homem íntegro e honesto. E nisto aí apontaram como Aristides Rodrigues Moitinho, 1889, primeiro prefeito desta cidade de Irecê. Olha aí, galera, é cultura aqui no nosso canal pra você, de toda a região. Eu sei que ele tem uma bagagem aí, inclusive até fala assim com desenvoltura, mas eu ganho pra ele, viu, Gato Magro? Eu ganho pra ele. Pergunta a ele se ele lembra de Caetano, de Afraim. Ele não lembra não. Olha, o meu jovem aqui, ele tem vontade de obter um pouco de conhecimentos concretos em relação à cidade de Irecê. O meu pai, a delegacia de Irecê ficava na rua Herculano Dourado, certo? Era feito de adobão, certo? Tinha simplesmente 4 salas, certo? Naquela época, todos os soldados que trabalhavam naquela época era Afraim, era Germino, era Caetano, era Heraldo, era o Batistinha entrou depois, o Jacó entrou depois, veio Eurinho, certo? Então, com isto, que o desenvolvimento desse foi se alastrando, certo? Botaram a delegacia civil na territorial do Cambuí. Hoje era centro social urbano, o CSU, naquelas imediações do Odete, ao lado do Odete, certo? Que era um centro social. E depois foi que veio o batalhão da Polícia Militar de Irecê, apesar que antes de ir, moraram exatamente nessas imediações aqui, do mercadão aqui, descendo aqui onde foi feito esse esgotão, tá bem? Mais alguma dúvida, meu jovem? Ele já quietou, ele encerrou aqui porque já botou ele pra se calar hoje aqui. Que hoje ele encontrou uma topeira hoje aqui. Fala até o nome, chefe. Eu falo até os nomes de tudo. Hoje você encontrou uma topeira aqui, rapaz. De onde foi que apareceu esse homem? De onde foi que apareceu esse homem? É da família Moitinho, certo? Qual foram os descobridores desta cidade. Então, quem nasceu e se criou em Irecê, está com 65 anos e nunca saiu daqui, então, na realidade, ele conhece tudo a fundo.
A fundo. Pergunte a ele quem era que tirava identidade lá na delegacia. Deixa eu falar. Pergunta a ele. Eu estou com um vídeo aqui neste celular aqui, certo? Um grandioso amigo meu, certo? Dos bodes das imediações ali de América Dourada, Oswaldinho, um grande herói. Certo? E aí, meu jovem? Muito bem, meu amigo. Eu tiro o chapéu pra você, viu? Porque você tá dizendo aí que tem 65 anos, mas eu acho que ele tá equivocado também. Que quem tirou essa sertão dele foi Júlio Pereira. Júlio Pereira, quando bebia um, ficava doido. O meu jovem tenta mistificar as minhas conversas. Mas apesar que Júlio Pereira, ele nunca tirou documentação minha, e minha documentação é concretizada, porque meus pais moraram em Campinas, São Paulo, certo? Interior, e lá, com 3 dias que eu nasci, aí depois, quando eu tinha 9 meses de idade, meu pai resolveu vir embora para Irecê. Então, ele já está mistificando, dizendo que foi Júlio Pereira que tirou meu documento. Então, eu te desculpo, eu te perdoo. Tá bem? Meu amigo, como é seu nome? Meu nome é Roberto Carlos, da cidade de Irecê. Estamos aqui com Roberto. É o cantor, rapaz. Casado com? Elisete Pereira de Moro Moito, tinha uma família muito honrada, muito digna, muito honesta. É isso aí, galera. Pra você que tá chegando por aqui, já senta o dedo no like. O meu tio, o senhor Pereira, teve o privilégio de fazer parte da família dele, que casou com a prima dele. Seu tio casou com a prima dele. A segunda esposa do meu tio, que é o senhor Pereira. Senhor Pereira. E teve Cláudia, teve quem mais? Cláudia. Seu Pereira era muito amigo meu, inclusive uma das primeiras instalações elétricas, o qual eu sou profissional da parte elétrica. Aqui é um dos maiores eletricistas, vai direcer. Na Tertúlia de Cambuí, de frente à delegacia civil, foi exatamente onde eu fiz a instalação elétrica do senhor Pereira. Irmão de Júlio Pereira, de Julius Pereira, de Jonas Pereira. Os prédios mais antigos aqui que tem sua mão na instalação. O mais antigo é esse de seu Pereira, mas é concedês. Então imagine 44 anos de profissão em uma cidade, é certo? Quantas residências, quantas casas eu fiz? A mansão que é de Martins mora, foi eu que fiz a instalação. A de Itamasaraiva, prestei serviço há muito tempo para Itamasaraiva. Prestei serviço aproximadamente uns 20 anos no Banco do Nordeste. Prestei serviço na casa de Aguinaldo Guina, certo? Onde era de Jorge Rodrigues, instalação do Cláudio Abílio Aragão, da Galvani. Tive início da instalação elétrica lá da Canaã, entendeu? Como mestre de obra lá, Expedito Moreira. Um tio meu que era José Melquides, era um engenheiro civil, certo? E demais. Se ele quiser mais informação, estou aqui. Você quer mais? Se você vem com você já pegou o negócio, né? Em 1970, justamente aqui onde nós estamos aqui discutindo, proseando, eu assisti um show de Valdir Soriano aqui, que foi combinado com um cidadão aqui. Fale o nome, que ele fala o nome. Porque eu não tenho memória igual a dele, não. E aí eles combinaram para esse cidadão que se encontrou lá na Casa das Mulheres, que tem ali. Eu esqueci. Aí combinou para ir para assim, Valdir, que você é um cachorro. Ele estava na plateia e certamente combinaram lá, eles comeram água lá no Brega. Desculpa a expressão brega. Entrevista do homem, Aí não cai no rádio, não. Aí é o seguinte, ele chegou e falou assim, Valdir, que você é um cachorro. Aí Valdir falou assim, rapaz, me respeite que eu não sou cachorro não. Aí ele foi e cantou essa música que eu não sou cachorro não. E um circo armado aqui, ó. Ele não veio, ele tá em São Paulo. É o quê? Eu cheguei com 9 meses de idade, estava em São Paulo. Eu voltei de novo. O circo aqui, eu assisti muito espetáculo aqui nesta praça aqui, no fundo do Merquifruto, que era um Barbosa aqui, entendeu? Brinquei muito de parques, diversões aqui, que gostava daquele joguinho que tem uma jante de bicicleta, entendeu? Esse jovem, ele gosta mesmo assim de querer conhecer, mas eu acredito que ele ainda tem que passar muitos anos ainda. Olha aí, galera! É isso aí, Roberto! Aqui diretamente com o Roberto, eletricista, e César Calçado, diretamente da Feira Livre de Irecê. Mas ele é